Imagine o seguinte, são 3h03 da manhã, você está sozinho em casa, e o telefone fixo, aquele que ninguém usa há anos, começa a tocar. Você atende. Do outro lado da linha, uma voz que você não ouvia há muito tempo sussurra seu nome com carinho. A voz da sua avó que morreu em 1998. E ela sabe coisas que só vocês dois sabiam. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como uma simples ligação pode te prender para sempre, numa dívida que não é sua. O segredo que a minha família enterrou junto com ela. E a técnica antiga que permite que os mortos voltem, cobrando o que foi prometido. E agora, respira fundo, porque depois dessa noite, eu nunca mais fui o mesmo. A noite em que tudo começou era exatamente como qualquer outra. Uma chuva fina batia na janela. O cheiro de café ainda pairava no ar da sala. E o silêncio era interrompido apenas pelo chiado distante da TV. Eu estava sozinho, como de costume, imerso em pensamentos banais, quando o telefone fixo, aquele aparelho antigo que minha mãe insistia em manter, tocou. Não era algo comum. Quase ninguém usava mais o telefone de casa, a não ser para telemarketing ou enganos. Mas a persistência da campainha era estranha, quase urgente. Hesitei por um instante, a mão pairando sobre o fone, uma sensação gélida, percorrendo minha espinha, sem motivo aparente. O relógio marcava exatamente 3h03 da manhã. Quem ligaria a essa hora? Um acidente? Uma emergência? A curiosidade, misturada a um pressentimento incômodo, me impulsionou a atender. Um simples alô saiu da minha boca, um som fraco no silêncio opressor do apartamento. Do outro lado da linha, um silêncio pesado se seguiu, quebrando a expectativa de uma voz apressada ou de um engano. Eu estava prestes a desligar, imaginando ser mais uma brincadeira de mau gosto, quando um som suave, quase um suspiro, preencheu o vazio. Então, uma voz que eu não ouvia há mais de 20 anos, mas que estava gravada na minha memória com uma clareza assustadora, como se tivesse sido dita ontem. Era a voz da minha avó. Meu neto, ela disse, com a mesma doçura e uma leve rouquidão que eu lembrava. Você cresceu tanto, meu amor. O sangue gelou nas minhas veias. Minha avó, Helena, havia morrido em 1998, vítima de uma doença súbita e cruel. Eu tinha apenas 10 anos na época. A impossibilidade daquele momento me paralisou, o telefone quase escorregando da minha mão. Isso não podia ser real. O primeiro erro que todos cometem diante do inexplicável é tentar racionalizar o impossível. Eu, é claro, não fui diferente. A voz da minha avó, tão vívida e inegável, colidia brutalmente com a realidade da sua morte. 2 décadas antes, minha mente, em um frenesi de negação, começou a buscar explicações lógicas, por mais absurdas que fossem. Um trote cruel, uma gravação antiga, a exaustão transformando sons aleatórios em memórias. O coração batia descompassado, não só pelo terror, mas pela confusão avassaladora. Tentei forçar uma explicação, qualquer uma. Poderia ser uma tia distante, uma prima mais velha, alguém com uma voz parecida, brincando com um senso de humor doentio. Mas a frase, "Você cresceu tanto, meu amor", era carregada de uma intimidade, de uma ternura, que só minha avó possuía. Nenhuma outra pessoa falava daquele jeito comigo, com aquele exato tom, aquela melodia vocal que era a única dela. Aquela voz não era apenas similar, era idêntica, até nos pequenos vícios de fala que só eu, que passei a infância ao seu lado, poderia reconhecer. Desliguei o telefone abruptamente, o som do clique ecoando como um tiro no silêncio do apartamento. Minhas mãos tremiam, o suor frio escorria pela testa. Caminhei pela sala, tentando respirar, tentando me convencer de que era um pesadelo, uma alucinação provocada pelo cansaço. Olhei para o calendário, para as fotos antigas na estante, buscando ancorar-me na realidade. Minha avó estava lá, sorrindo na moldura, mas de uma foto amarelada de um tempo que se foi. A noite se arrastou em uma névoa de pânico e descrença. Cada sombra parecia se mover, cada ruído mínimo se transformava em um sussurro distante. Eu me recusei a dormir, sentado na poltrona, os olhos fixos no telefone mudo, esperando que ele tocasse novamente. Temendo que ele tocasse novamente. A ideia de que aquilo fosse real era mais aterrorizante do que qualquer fantasma. Afinal, fantasmas são espectros. Uma voz, um contato direto, isso é algo que invade a sua sanidade. O sol finalmente surgiu, pintando o céu de um cinza pálido, e trouxe consigo uma falsa sensação de segurança. A luz do dia sempre parece dissipar os horrores da noite, transformando monstros em meras sombras. Eu me convenci de que havia sido um delírio, um truque da minha mente cansada.
Decidi que não contaria a ninguém, temendo ser rotulado como louco. O segredo, pensei, seria meu fardo, uma peculiaridade perturbadora que eu deveria simplesmente esquecer. Mas o universo tinha outros planos, e o telefone tocaria novamente. O telefone tocou de novo na noite seguinte, exatamente no mesmo horário, 3h03 da manhã. Desta vez, o som da campainha não me pegou desprevenido. Ele me atingiu como um martelo, confirmando os temores que eu havia tentado enterrar. Meu corpo congelou, mas uma força invisível me impeliu a atender. Não era mais sobre curiosidade, era sobre a necessidade desesperada de entender, de confrontar o impossível. A voz suave, porém agora com uma ponta de melancolia, repetiu: "Meu neto, por que você desligou ontem? Eu queria tanto conversar." Aquelas palavras quebraram qualquer resquício de racionalidade que eu ainda tentava manter. Não era uma gravação, era uma interação. A voz reagia à minha ação. Tentei falar, mas minha garganta estava seca, um nó apertado impedindo as palavras. Minha avó, ou o que quer que fosse, percebeu meu silêncio e continuou: "Você se lembra daquele dia, quando você quebrou o vaso de porcelana azul da sua mãe? E eu te ajudei a esconder os cacos atrás do armário da cozinha? Ninguém nunca descobriu." O ar pareceu rarear no cômodo. Água de tal, o vaso de porcelana azul, o armário da cozinha, a cumplicidade silenciosa da minha avó para proteger meu segredo de criança. Ninguém, absolutamente ninguém, além de nós dois, saberia disso. Aquele incidente havia sido enterrado nas profundezas da minha memória. Uma lembrança íntima e peculiar que eu nunca havia compartilhado com outra alma viva. Era prova irrefutável, o detalhe que ninguém percebeu até agora, que invalidava qualquer explicação lógica. Um arrepio glacial percorreu minha espinha, mais intenso do que qualquer medo que eu já havia sentido. Não era um trote, não era uma gravação, era a voz da minha avó. E ela sabia coisas que apenas ela poderia saber. A pergunta como ecoava na minha mente, mas não havia resposta. A linha entre o real e o sobrenatural havia sido obliterada, e eu estava agora preso em um pesadelo que se desenrolava em tempo real, através de um aparelho telefônico. A partir daquele momento, a negação se desfez, dando lugar a uma aceitação aterrorizante. Minha avó, de alguma forma, estava me contatando do além. O que ela queria? Por que agora? As perguntas se amontoavam, cada uma mais assustadora que a anterior. Eu não era mais um cético. Era um alvo, conectado a algo que desafiava a própria natureza da existência. E o pior, eu sentia que para minha avó, aquela ligação era apenas o começo de algo muito maior. A cada nova ligação, a voz da minha avó se tornava mais insistente, os detalhes mais vívidos e perturbadores. Ela falava de coisas que aconteceram depois de sua morte, pequenos eventos familiares que ela não poderia saber, a menos que estivesse, de alguma forma, observando. Comecei a registrar as datas e horários, as frases exatas, os detalhes mais bizarros. Minha sanidade estava por um fio, e eu precisava de respostas, mesmo que elas me levassem para os confins do desconhecido. Decidi que não poderia mais guardar aquilo para mim. O peso do segredo estava se tornando insuportável. Minha primeira parada foi minha mãe. Com um coração acelerado e a voz embargada, contei a ela sobre as ligações, sobre a voz, sobre os detalhes impossíveis. Sua reação foi uma mistura de choque, preocupação e, por fim, uma raiva velada. Ela me acusou de estar inventando histórias, de estar sob estresse, de precisar de ajuda profissional. O detalhe que ninguém percebeu, a prova irrefutável do vaso quebrado, não foi suficiente para convencê-la. A incredulidade da minha mãe, embora dolorosa, apenas reforçou minha determinação. Se ela não acreditaria, eu teria que encontrar as respostas sozinho. Comecei a vasculhar caixas antigas, álbuns de fotos empoeirados, cartas guardadas no sótão da casa da minha infância. Eu estava procurando por qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre a vida da minha avó, algo que pudesse explicar essa conexão póstuma. O que eu não sabia era que estava prestes a desenterrar segredos que a família havia mantido ocultos por décadas. Encontrei um diário antigo, de capa de couro desgastada, escondido no fundo de um baú. Não era o diário que minha avó mantinha abertamente, mas um menor, mais pessoal, com uma letra diferente, mais apressada e nervosa. As primeiras páginas eram inocentes, anotações sobre o dia a dia. Mas, à medida que eu avançava, a narrativa mudava. Havia menções a sonhos estranhos, vozes
e um pacto que ela havia feito em sua juventude. Uma promessa misteriosa, uma entidade em troca de algo que não estava claro. Para quem está acompanhando esta jornada aterrorizante, se você já sentiu a presença do inexplicável, ou se sua mente foi invadida por algo que desafia a realidade, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Sua experiência pode ser crucial para desvendar os próximos mistérios que vamos explorar. Porque, acredite, a verdade por trás da minha avó era mais sombria do que qualquer pacto imaginário, e estava prestes a ser revelada. O diário da minha avó revelava uma vida secreta, um lado dela que jamais imaginei. As anotações se tornavam cada vez mais perturbadoras, descrevendo encontros noturnos em locais ermos, rituais sussurrados sob a luz da lua e uma crescente obsessão por uma voz que a guiava. A caligrafia mudava de elegante para frenética. As frases se tornavam fragmentadas, cheias de medo e fascínio. A verdade por trás de sua vida, e talvez de sua morte, estava começando a se desenrolar, e era muito mais complexa e assustadora do que eu poderia ter previsto. Ela descrevia como a voz a prometia conhecimento, poder e, acima do tudo, proteção para sua família, menos uma promessa que, naquele momento, parecia ter sido cumprida, dada a prosperidade que a família havia desfrutado. Mas o preço não estava claro nas primeiras páginas. Havia um vazio, um apagamento cuidadoso de certas passagens, como se minha avó tivesse tentado esconder os termos exatos do seu acordo, ou talvez com o tempo tivesse se arrependido e tentado apagar a existência de suas ações. Em uma das últimas entradas, datada de poucos meses antes de sua morte, em 1998, ela escrevia sobre a data final, o acerto de contas que se aproximava. A voz, que antes era uma guia benevolente, havia se tornado uma exigência, um credor implacável. Ela falava de um legado, de uma ponte que precisava ser mantida. Aquele diário não era apenas um registro, era um testamento, um aviso codificado para quem quer que o encontrasse, uma confissão de um pacto que transcendia a vida e a morte. O detalhe mais assustador, no entanto, veio em uma folha solta, quase imperceptível entre as páginas. Era um desenho rudimentar de um símbolo, algo que parecia uma espiral com um olho no centro, e ao lado, uma série de números, que eu reconheci imediatamente. 3 e 3, o horário exato das ligações. O símbolo, por sua vez, me era estranho, mas transmitia uma sensação de antiga malevolência, como algo que não deveria ser visto por olhos humanos. Aquelas revelações transformaram minha percepção da minha avó. Ela não era apenas a figura gentil e amorosa que eu lembrava. Ela era uma mulher que havia mergulhado em um mundo de sombras, fazendo acordos com entidades desconhecidas. A voz no telefone não era apenas a minha avó de alguma forma retornando, era o eco de um pacto, a manifestação de um credor que agora estava vindo cobrar o que lhe era devido. E eu, por atender o telefone, havia me tornado parte involuntária dessa dívida antiga. Com o diário em mãos, eu sabia que precisava de mais do que a incredulidade da minha mãe. A internet se tornou meu refúgio e minha maldição. Pesquisei sobre símbolos antigos, pactos, vozes do além, horários específicos. Mergulhei em fóruns obscuros, em artigos acadêmicos sobre folclore e ocultismo, e em relatos perturbadores de experiências paranormais. O que os especialistas escondem, ou pelo menos, o que a academia convencional prefere ignorar, é um vasto universo de conhecimento esquecido, de verdades que são consideradas perigosas demais para serem amplamente divulgadas. Encontrei referências ao símbolo da espiral com um olho. Era um emblema antigo, associado a entidades que se alimentam de memórias e conexões familiares, seres que buscam manter uma ponte entre os mundos, usando laços de sangue como âncoras. Essas entidades, segundo os textos mais esotéricos, não são fantasmas no sentido tradicional, mas algo muito mais primordial e faminto. Elas não buscam assombrar. Elas buscam possuir ou, de alguma forma, continuar sua existência através dos vivos, mantendo pactos antigos ativos. A parte mais aterrorizante era a menção ao horário 3 e 3, em várias culturas e tradições ocultistas. Esse horário é considerado um portal, um momento de extrema vulnerabilidade, onde o véu entre as dimensões se torna mais tênue. Não era uma coincidência. Minha avó não estava ligando por acaso. Ela, ou a entidade ligada a ela, estava usando um momento de maior permeabilidade para estabelecer a comunicação e dar continuidade ao seu plano, que agora parecia estar se tornando o meu. Em um fórum particularmente obscuro, deparei-me com um relato quase idêntico ao meu. Uma família, também com uma matriarca que havia falecido décadas antes,
Começou a receber ligações misteriosas, com detalhes íntimos que só a falecida poderia saber. A história terminou abruptamente, com um usuário desaparecendo do fórum após uma última postagem desesperada sobre o preço final. Aquilo não era apenas um conto de terror, era um manual de instruções para o meu próprio destino. A voz da minha avó, que antes me trazia uma nostalgia macabra, agora carregava um tom de urgência e um medo velado. Ela não estava apenas conversando, ela estava me alertando, me guiando, ou talvez me preparando. As perguntas mudaram de quem é você para o que você quer de mim. E a resposta, eu temia, estava ligada ao pacto, àquela entidade antiga, e a um destino que minha avó havia tentado evitar, mas que agora parecia inevitável, transferido para a próxima geração. As ligações se tornaram mais frequentes, não apenas às 3h03. A voz da minha avó, antes suave e reconfortante, começou a mudar, adquirindo uma qualidade gutural, um eco distorcido que me fazia questionar se era realmente ela. Ela não falava mais de lembranças, ela falava de exigências. Você precisa vir, dizia ela, precisa terminar o que eu comecei. A ponte está se desfazendo. O local era sempre o mesmo, a antiga casa de campo da família, abandonada desde sua morte, um lugar que sempre me causou arrepios. A armadilha estava se fechando. Eu sabia que ir àquela casa seria uma loucura, um convite aberto para o desconhecido, mas a voz, ou o que quer que estivesse por trás dela, exercia uma influência magnética, uma compulsão que eu não conseguia ignorar. Ela prometia respostas, a verdade completa sobre o pacto, sobre a entidade, sobre o motivo de tudo aquilo, e mais importante, prometia uma forma de quebrar o ciclo, de libertar minha avó de qualquer que fosse o tormento que a mantinha presa a este mundo. A técnica secreta que minha avó havia usado para manter a ponte, e que a entidade agora exigia que eu renovasse, começou a ser revelada em fragmentos durante as ligações. Não era uma técnica de magia negra, mas sim um método de alimentação de memórias. A entidade se nutria dos laços emocionais, das lembranças mais fortes e dos segredos mais íntimos de uma família, mantendo-se viva através da sua influência. Minha avó, ao fazer o pacto, havia se tornado o elo principal, e agora eu era o próximo na linha. A cada ligação, a entidade, disfarçada na voz da minha avó, se tornava mais audaciosa, mais ameaçadora. Ela começou a descrever eventos que estavam acontecendo no meu apartamento. Pequenos detalhes que apenas alguém presente poderia saber. Um livro que eu havia deixado aberto, a xícara de café na mesa, o chiado da TV. Não era mais apenas uma voz no telefone. Era uma presença, uma sombra que se estendia além da linha telefônica, invadindo meu espaço pessoal, minha sanidade. O medo se transformou em uma raiva fria e determinada. Eu não seria uma vítima. Eu não seria o próximo elo na corrente de um pacto sombrio. Eu iria àquela casa de campo, sim, mas não para cumprir as exigências da entidade. Eu iria para confrontá-la, para desvendar o mistério de uma vez por todas, e para, de alguma forma, libertar a alma da minha avó, custe o que custar. A armadilha estava posta, mas o caçador talvez se tornaria a presa. A viagem até a antiga casa de campo foi um percurso de tensão sufocante. A estrada sinuosa, as árvores retorcidas que pareciam estender galhos como garras, tudo contribuía para a atmosfera opressora. A casa, envolta em ere e musgo, parecia um fantasma de si mesma, as janelas escuras como olhos vazios. O ar ali era pesado, carregado de uma energia antiga e densa, como se o tempo tivesse parado no momento exato em que minha avó havia dado seu último suspiro. Abri a porta rangente, e um cheiro de mofo, poeira e algo mais indescritível, algo que parecia odores de memórias estagnadas, invadiu minhas narinas. Cada passo ecoava no silêncio sepulcral, e a escuridão dos cômodos parecia se mover, se adensar, a cada sombra projetada pela lanterna do meu celular. A voz da minha avó, mais distorcida e coante, chamava meu nome de algum lugar no interior da casa. Uma melodia macabra que me guiava para o centro da sua armadilha, ou talvez da sua libertação. Cheguei ao antigo quarto da minha avó. No centro do cômodo, que estava estranhamente limpo de poeira, havia uma mesa pequena com um telefone fixo antigo, idêntico ao da minha casa, e ao lado o diário, que eu havia encontrado aberto na página do símbolo da espiral. Era uma cena montada, uma encenação macabra, que aguardava minha chegada. E então, o telefone tocou. Desta vez, não às 3h03, mas no exato momento em que eu pisei no quarto. Atendi, a mão tremendo, a voz engasgada. Eu estou aqui, eu disse.
minha voz soando estranhamente forte no silêncio. Do outro lado da linha, um riso frio e gutural. Não era a risada da minha avó, era algo mais antigo, mais cruel, algo que reverberava com uma fome ancestral. Finalmente, a voz sibilou, agora desprovida de qualquer disfarce de familiaridade. O elo está completo, a dívida será paga. A voz então começou a descrever o ritual que minha avó havia realizado. A técnica secreta que mantinha a entidade viva. Era um ato de entrega de memórias, de laços familiares, de segredos íntimos, tecendo uma teia psíquica que ancorava a entidade a este plano. Minha avó havia prometido não apenas a si mesma, mas uma linhagem, uma herança de serviço. E agora era a minha vez. A voz no telefone não era da minha avó, era a entidade, usando a memória dela como um mero invólucro, um disfarce para se comunicar. O riso gutural se intensificou, preenchendo o quarto, não apenas vindo do telefone, mas de cada canto escuro. Sua avó foi uma serva leal. A voz sibilou, mas o tempo dela acabou. Agora, você é o elo. Você é a ponte. A revelação, embora esperada, atingiu-me com a força de um soco no estômago. Eu não estava falando com minha avó. Eu estava falando com o que a consumiu. A entidade explicou seu propósito. Uma existência parasita que se alimentava da energia emocional de gerações de uma mesma família, garantindo-lhe longevidade e influência. Minha avó havia sido atraída por promessas de proteção e prosperidade para seus descendentes. Um pacto feito em um momento de desespero. Mas o preço era a alma, a memória, a própria essência de quem fazia o pacto. E a garantia de que a linhagem continuaria a alimentar o ser. A voz não queria que eu quebrasse o ciclo. Ela queria que eu o continuasse. O diário, as ligações, os detalhes íntimos, tudo era uma elaborada manipulação para me guiar até ali, para me preparar para assumir o manto, para me tornar o novo hospedeiro, o novo elo na corrente. Minha avó, no fundo, talvez tivesse tentado me alertar, mas a influência da entidade era forte demais, distorcendo suas intenções em uma armadilha. A entidade, agora revelada em sua verdadeira natureza, começou a descrever o ritual que eu deveria realizar para selar minha parte do pacto. Não era um sacrifício de sangue, mas sim uma entrega de memórias, de meus próprios segredos mais íntimos, de meus medos e amores. Era uma invasão da alma, uma fusão psíquica, onde eu me tornaria uma extensão da entidade, um novo receptáculo para sua fome insaciável, mantendo a ponte ativa por mais uma geração. Em um último e desesperado ato de lucidez, a voz da minha avó, por um breve instante, rompeu a possessão da entidade. Corra, meu neto, quebre o elo, não cometa meu erro, ela gritou, a voz fraca e cheia de dor, antes de ser novamente engolida pelo riso gutural da entidade. Aquela foi a última vez que ouvi a verdadeira voz da minha avó. A voz da minha avó, um grito desesperado por liberdade, ecoou na minha mente, quebrando o feitiço de torpor que a entidade estava tecendo. Eu não seria a próxima vítima. Eu não seria o próximo elo. Olhei para o diário, para o símbolo da espiral com o olho, a representação da entidade que se alimentava da minha família. A técnica secreta não era para continuar o pacto, mas para quebrá-lo. As últimas páginas do diário, aquelas que minha avó havia tentado apagar, não eram sobre o ritual de renovação, mas sobre uma forma de resistir, de cortar a conexão. Minha avó, em seus últimos meses de vida, havia descoberto uma brecha. A entidade se alimentava de memórias e laços, mas também era vulnerável à sua negação, à sua recusa. O amor e a dor que ela sentia por seus entes queridos, o mesmo combustível que aprendia, também eram sua arma. A ponte era mantida pela crença e pelo apego. Para quebrá-la, era preciso desapegar, cortar as raízes emocionais que davam poder à entidade, mesmo que isso significasse esquecer. Com um grito de fúria e determinação, agarrei o diário e o telefone. A entidade sibilava ameaças, prometendo tormentos eternos, mas suas palavras já não tinham o mesmo poder. Eu sabia que a verdadeira batalha não era física, mas mental, uma guerra de vontades. Eu tinha que quebrar a crença, a ligação emocional. Eu tinha que destruir o símbolo que representava seu poder e cortar a linha que a conectava a este mundo. Rasguei as páginas do diário, uma por uma, cada pedaço de papel caindo como um grito de libertação. O símbolo da espiral se desfez em pedaços. Em seguida, com toda a força que me restava, esmaguei o telefone fixo contra o chão de madeira, os pedaços de plástico e metal voando, o som da linha quebrando, ecoando como um trovão. A risada da entidade se transformou em um lamento agudo,
um grito de dor e fúria que parecia vir de dentro das paredes da casa, antes de sumir em um silêncio absoluto e opressor. O silêncio que se seguiu não era o mesmo de antes. Não era um silêncio de morte, mas um silêncio de paz. A casa, antes carregada de uma energia sombria, parecia respirar aliviada. Eu havia quebrado o elo. Minha avó e minha família estavam finalmente livres, mas eu sei que tem mais gente por aí recebendo ligações que não deveriam existir. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história mexeu com você de verdade. Então faz o seguinte agora, deixa o like com força, se inscreve e ativa o sino com todas as notificações, porque se um dia o seu telefone tocar às 3h03 e do outro lado for alguém que já morreu, eu vou estar aqui para te contar exatamente o que fazer antes que seja tarde demais. E talvez, só talvez, a próxima história seja sobre a sua família. Não pisca, não desliga. Te vejo no próximo vídeo.